Bem-vindos, meus amigos da internet. Você conhece o fato de que a cidade da Babilônia foi conquistada por povos vindos da região do Irã no século XII antes da Era Comum? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? Os cassitas, os misteriosos reis da Babilônia. Hoje vamos mergulhar na fascinante história dos cassitas, um povo enigmático que emergiu das montanhas Zagros para se tornar uma das potências dominantes na antiga Mesopotâmia. Embora os cassitas sejam menos conhecidos em comparação com civilizações como os sumérios ou os babilônios, sua influência moldou uma era crucial na história da própria Babilônia. Desde as primeiras menções nas inscrições da terceira dinastia de Ur, ainda no século 22 antes da Era Comum, até seu domínio prolongado na Babilônia, os cassitas deixaram uma marca duradoura na região. Vamos explorar quem eram os cassitas, de onde vieram e como conseguiram se estabelecer como governantes de uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Os primeiros registros dos cassitas datam do período de reinado da terceira dinastia de Ur, por volta do século 22 antes da Era Comum. Nessa época, os cassitas são mencionados em textos sumérios como um povo que habitava os Montes Zagros, uma cadeia montanhosa que se estende pelo Irã e Iraque. Acredita-se que os cassitas tenham sido vários grupos que migraram dos Zagros para as planícies da Mesopotâmia no final do terceiro milênio antes da Era Comum, em busca de novas terras e recursos. Durante o século XVIII antes da Era Comum, há mais evidências de contatos cassitas com a Babilônia. Alguns estudiosos sugerem que eles possam ter se envolvido em conflitos ou alianças com governantes da Babilônia e outras cidades-estados da região. No entanto, foi somente após a destruição da Babilônia pelos hititas, no ano de 1531 antes da Era Comum, que os cassitas se estabeleceram como a força hegemônica na cidade. Com a queda da Babilônia diante dos hititas, os cassitas aproveitaram a oportunidade para tomar o controle da cidade justamente no ano de 1531 antes da Era Comum. Eles iniciaram um reinado que duraria aproximadamente 400 anos, tornando-se a dinastia mais duradoura na história da Babilônia, um fato pouco conhecido. Durante este período, a Babilônia experimentou um renascimento sob o domínio cassita, com uma reestruturação das instituições e um florescimento cultural e econômico. Os cassitas adotaram muitas das práticas administrativas e culturais da Babilônia, mas também introduziram suas próprias tradições. Uma das características mais notáveis do período cassita foi a ausência de ligações linguísticas entre o idioma cassita e as outras línguas faladas na Mesopotâmia, como, por exemplo, o sumério ou o acádio. Isso sugere que os cassitas tinham uma identidade cultural distinta, que mantiveram mesmo enquanto governavam uma civilização estrangeira. A religião desempenhava um papel central na vida dos cassitas, e suas principais divindades eram Chucamuna e Xumalia. Esses deuses eram considerados protetores da realeza e eram frequentemente invocados em juramentos e tratados. Embora Chucamuna e Xumalia fossem os deuses mais reverenciados, os cassitas também adotaram e adoraram várias divindades da Mesopotâmia, incluindo Marduk, a principal divindade na cidade da Babilônia. Essa fusão de crenças religiosas refletia a natureza sincrética da sociedade cassita, que absorvia e adaptava elementos de outras culturas para consolidar seu domínio na Babilônia. Templos foram construídos em honra a esses deuses, e os reis cassitas muitas vezes dedicavam monumentos a eles, buscando legitimidade divina para seu governo. Muito do que sabemos sobre os cassitas vem de registros encontrados na cidade de Nippur, uma importante cidade sagrada da Mesopotâmia. Tábuas de argila com inscrições cuneiformes descobertas em Nippur fornecem informações valiosas sobre a administração, religião e sociedade cassita.
Essas tábuas revelam, por exemplo, detalhes sobre o sistema de redistribuição de terras, uma prática que ajudou a fortalecer o poder dos cassitas entre a elite babilônica. Alguns desses registros estão em exposição no Museu Otomano em Istambul, na Turquia. Esse acervo oferece uma visão única sobre a vida e os costumes dos cassitas, além de mostrar como eles conseguiram governar a Babilônia por tantos séculos. O domínio cassita na Babilônia chegou ao fim por volta do ano 1155 a.C., quando foram conquistados pelos Elamitas, um povo que veio do atual Irã. A invasão elamita marcou o colapso da dinastia cassita e o início de um período de instabilidade na Babilônia. Apesar de sua queda, os cassitas deixaram um legado duradouro na história mesopotâmica, particularmente na forma como integraram diferentes culturas sob seu domínio. Os cassitas foram muito mais que simples invasores que se aproveitaram do vácuo de poder deixado pelos hititas na Babilônia. Eles foram governantes habilidosos que conseguiram manter o controle sobre uma das cidades mais importantes da antiguidade por quase 4 séculos, mesmo com uma língua e cultura distintas. Os cassitas conseguiram se integrar e influenciar profundamente a sociedade mesopotâmica, deixando um legado que ainda hoje é estudado por historiadores e arqueólogos. Os registros mais completos que eu encontrei foram a obra Babilônia, da arqueóloga britânico-americana Joan Oates, e, por fim, Atlas Cultural da Mesopotâmia e Antigo Oriente Médio, do professor britânico Michael Roth. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários quaisquer informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.